Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um devocional, mais um pra vocês. E, bom, vamos lá, né? Quero começar lendo em Provérbios 17:10. Vou ler aqui com vocês, mas se vocês quiserem acompanhar na sua Bíblia, só pausar o vídeo e pegar pra ler por você mesmo, tá bom? Provérbios 17:10 diz: A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. E agora eu vou ler Provérbios 19:20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Gente, eu queria fazer uma pergunta. A repreensão, né? Dói quando o Espírito te repreende? Dói quando o Espírito Santo chama a sua atenção? Ele repreende? Por que essa pergunta? Gente, o Espírito Santo é como se fosse um pai pra gente também, porque ele é o Espírito do nosso Pai, do nosso Deus. E o Espírito Santo, ele anda ao nosso lado, está conosco, justamente para nos mostrar o que estamos fazendo de errado e o que estamos acertando, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Ele vai nos ajudar a acertar e buscar a santidade aqui na Terra. Então, quando eu pergunto se quando o Espírito Santo te repreende, se isso dói ou não, é porque se isso dói, ok, isso tá bom. E se isso não dói, não tá nem um pouco bom. Quando eu li ali no Provérbios 17:10, que está dizendo a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoite no tolo, eu quero dizer exatamente sobre isso. Pois, gente, quando o Espírito Santo ele nos repreende, é como se fosse exatamente essa palavra que penetra ao fundo do nosso coração. E essa palavra penetra e faz efeito, dói. A gente reconhece que estamos errando, nós reconhecemos que estamos no erro e que precisamos melhorar. E nós vamos buscar a melhora. Mas quando o Espírito Santo repreende, isso não faz efeito nenhum, isso não dói. Significa que você está perdido. E que não está mais ouvindo a voz do Pai. E que você já se esqueceu de onde você veio e se tornou mais um tolo do mundo. Esquecendo de tudo que o Espírito Santo um dia já te ensinou. E se entregando para as coisas do mundo. Porque a repreensão que ele está te dando não está mais doendo. É necessário que doa. É necessário que doa porque a gente reconhece o nosso erro. Nós reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos que precisamos melhorar. É necessário que doa. E em Provérbios 19:20 está dizendo assim: Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábios. Nós devemos sempre, sempre, em nenhuma hipótese, devemos deixar de ouvir o conselho do nosso Pai, o conselho do nosso Deus. Porque o conselho dele é o melhor que nós podemos ter. Por que nós damos ouvido a tantos conselhos aí fora? De amigos, amigas, colegas e colegas da nossa escola, pessoas que a gente encontra na rua. Sabe, a gente ouve conselhos de várias e várias pessoas, mas não queremos escutar o conselho do nosso Pai. O nosso Pai. Isso também traz voltado para o lado de quando um filho desobedece seus pais, sua mãe e seu pai. Dentre tudo no mundo, sua mãe e seu pai são seus melhores amigos. Claro que tem pessoas que têm casos diferentes, às vezes é o vô, é a avó, tio, tia, não sabemos, mas tem alguém que realmente é responsável por você. E que você tem esse dever de respeitar, ouvir o conselho de fato. Porque às vezes o conselho daquela pessoa é o melhor. E quando eu falo isso, é exatamente sobre Deus. Deus é nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Se Ele tá te aconselhando, é porque Ele não quer te ver perdido. Ele não quer te ver lá fora, com o diabo fazendo o que bem quer na sua vida. Porque a partir de quando nós não escutamos o conselho do Pai, nós abrimos uma porta enorme. Nós abrimos uma porta para que o diabo entre e faça festa. Faça bagunça. Não onde não era para ver bagunça. Tire o Espírito Santo e coloque ele no trono. No seu coração tem que estar Jesus. Se Jesus está no seu coração, está no centro da sua vida, você sempre vai perguntar para ele pela coisa mais básica. Deus, eu compro essa bala ou não? Deus, eu faço isso ou não? Você sempre vai fazer isso. Quando Jesus está de fato como primeiro no seu coração, na sua vida. Então, quando eu falo de ouvir o conselho do Pai,
Escuta. E da onde vem esse conselho? Ah, toda vez quando eu vou na igreja, vão revelar pra mim, vão falar assim, nossa, Deus hoje está mandando falar pra você. Não, não. Pode ser que isso aconteça sim. Não é impossível. E Deus faz dessa forma também. Mas a primeira coisa que eu vou dizer pra vocês, quer ouvir um conselho do Pai? A Bíblia. Leia a Bíblia. Se você quer ouvir o Pai falar, é a Bíblia. Quer chorar na presença de Deus? Quer pedir uma resposta pra Deus? É a Bíblia. É a Bíblia. Não tem outro livro, outra coisa que fale mais do que a própria Bíblia. A Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia é o próprio Deus contando a história do início ao fim. Tintim por tintim. Tudo. Deus permitiu que essa Bíblia fosse criada. A Bíblia foi modificada por vários homens ao decorrer do tempo? Sim, gente, foi escrita à mão de homens. À mão de homens, mas inspirada por Deus. A Bíblia foi escrita à mão de homens, mas inspirada por Deus. Por mais que as pessoas falam e ainda vão dizer que não devemos acreditar na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Como é que homens de milhões de anos atrás iriam descobrir algo que você passa na sua vida hoje? Porque a Bíblia, ela não é passado. A Bíblia é presente e futuro. A Bíblia, ela é todos os tempos. Ela está atual. A Bíblia não é um livro antigo. Ai, a Bíblia foi escrita lá não sei quantos anos antes de Cristo, quantos anos depois de Cristo. Não foi escrita nos anos 2000. Não foi escrita nos anos 2000, muito menos nos anos 1900 e alguma coisa. Não foi. Foi antes, foi bem antes que ela realmente teve um fim de escrita. Mas a Bíblia, por mais tempo que ela exista, ela é verdade. Ela é atual. Ela diz sobre os dias de hoje. A Bíblia inteira é a própria boca de Deus, é a própria revelação. Porque quando você lê, você vê a sua vida ali. Porque quando você está num problema, em algo, um dia ruim, você abre a Bíblia e vai ler e tem uma palavra de ânimo para sua vida. Você acha que isso é à toa? Não, isso não é à toa, isso é a própria boca de Deus falando com você. É o conselho do Pai. E aí eu te pergunto, você vai querer ouvir? Você vai querer ouvir o conselho do Pai? Voltando pro tema de 19:20 em Provérbios, que diz sobre ouvir o conselho, também tem a questão que a gente obedece só enquanto é criança, porque a partir dos 18 anos somos adultos e podemos viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Pois hoje em dia eu sou dona da minha vida, eu sou o dono da minha vida. É assim que muitas pessoas pensam, né? Mas na Bíblia está escrito que nós devemos ser eternamente como uma criança. Nós devemos ter a alma de uma criança. Não estou dizendo para você andar que nem bobo na rua, não é isso. Mas você tem que ter a pureza de uma criança, a inocência de uma criança. Se você tem que ser como uma criança, uma eternamente criança, essa eternamente criança ouve o conselho do seu pai. Essa eternamente criança, ela obedece o seu pai. Ela não vai andar pro caminho torto, para um lado ou pro outro. Ela vai andar aqui, nesse caminho, por mais estreito que seja, por mais dolorido que seja, ela vai andar naquele caminho. Porque é o caminho que o pai dela instruiu. E por que que você não anda no caminho que o pai te instruiu? Por que que quando Deus mandou você ir e fazer o que tinha que fazer, você não foi? Tá fazendo como Jonas? Tá fazendo como Jonas? Porque Jonas, ele também foi chamado. Deus mostrou o caminho e falou assim, Jonas, vai lá. Jonas, vai lá. Deus instruiu, porque Jonas é filho de Deus. E aí Deus falou assim, Jonas, vai naquela cidade, vai em Nínive. Eu tô mandando você ir lá e faça isso. O que que Jonas fez? Ele simplesmente fugiu. De Nínive foi para Tarsis. Nesse meio tempo, Deus fez uma tempestade. E às vezes a gente não entende, né? Por que dessa tempestade? Ah, nossa Deus, tá tão difícil a minha vida. Por que essas tempestades? Por que essas coisas ruins estão acontecendo? Já analisou sua vida para ver se você tá seguindo o que Deus te pediu? Isso não significa que Deus vai querer te atormentar e fazer uma coisa horrível na sua vida. Não é isso. Mas é que Deus precisa te trazer para o lugar onde Ele te mandou. Ele precisa te trazer. E quando você desvia do caminho dele, você dá brechas para que o diabo acabe com a sua vida. Você dá brechas para que o diabo faça uma bagunça na sua vida. A partir de quando você não foi por esse caminho, que Jesus mandou você vir para cá, e você foi para esse, o diabo estava te chamando para esse. O diabo te instruiu a fugir.
Isso não foi Deus, porque Deus não disse pra você fugir. Deus não disse pra você fugir. Então não faça como Jonas. Escuta. Escuta o que Deus estiver te falando. Por mais que você olhe e fale assim, nossa, eu fazer isso lá, mas aquelas pessoas, mas na minha escola, mas na rua, pai. Por quê? Ninguém vai querer me ouvir. Vão me chamar de louco. Deixe que chame de louco. Deixe que chamem você de louco. Nós não viemos aqui na Terra para ser normal. O que o mundo acha normal hoje em dia é muito anormal para nós. E o que a gente acha normal pro mundo é anormal. E a questão é que os valores estão invertidos. A diversão hoje é sair e beber, é sair e fumar, é passar a madrugada em festas. Quantos jovens e adolescentes não estão agora em festas? E você tá aqui, buscando uma palavra. Você tá lá, indo na igreja buscando a Deus. Entende? E tem um detalhe também. Quem escuta a repreensão, quem escuta o conselho, a instrução, tem bênçãos para sua vida. Em Provérbios 8:33, vai dizer assim, ó: ouvi a correção e sede sábios e não a rejeiteis. 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, esperando as minhas portas cada dia, esperando junto da minha entrada. Deus nos diz que nós somos bem-aventurados. O que quer dizer bem-aventurado? Uma pessoa que vai estar em bênçãos. Essa pessoa vai viver em alegria. Tem coisas boas esperando aquela pessoa lá na frente. Tem coisas que essa pessoa nem imagina que aconteceria. Às vezes, esse bem-aventurado não quer dizer que você vai viver no luxo, que só porque você foi lá e cantou, foi só porque você foi lá e pregou, que você vai ter reconhecimento, que você vai, nossa, estourar no mundo e falar assim, eu sou o top, eu sou a top. Não. Às vezes o reconhecimento, às vezes essa bênção que vem é uma alma que foi salva por conta de que você foi lá e pregou a palavra. É uma alma, é outra alma, é uma pessoa ou outra que Jesus conseguiu resgatar através de que você levou essa palavra, fez o id. Você foi um instrumento de Deus. Às vezes, essa bênção é isso. Isso é gratificante. É impossível não se alegrar ao ver uma pessoa que estava perdida, uma ovelha perdida voltando para a casa do Pai. É impossível não se alegrar. Quem se alegra com isso é o pastor e somos nós também. Nós que estamos dentro da igreja, nós que estamos com Cristo e vivendo de acordo com a palavra, nos alegramos também, porque sabemos que Jesus conseguiu salvar mais um. E, detalhe, nós sabemos que nós somos os instrumentos. Nós ficamos felizes por isso. Porque a gente vê o quanto Deus é poderoso através das nossas vidas. Através da sua vida, Deus pode agir. E muitas das vezes você quer fazer como Jonas, fugir. Por que fugir? É medo? O medo, você vai deixar o medo te parar? É medo que você está sentindo? É vergonha? A vergonha vai te parar? Por quanto tempo mais você vai esperar com que as coisas vão acontecendo e você não vai agir? Tem uma frase que é muito forte sobre isso. Já que você... É uma frase que diz sobre isso, né? Se você não quer fazer, não quer exercer, Deus acha outro para fazer no seu lugar. Se Jesus te levantou, se Jesus te chamou, faça o que ele te pediu. Faça o que ele te pediu. Exerça o que ele te pediu para fazer. Se não, ele vai colocar outra pessoa no seu lugar. Não deixe o seu chamado passar. Jesus te chamou para ser instrumento nas mãos dele. Jesus chamou a sua vida, a você, para poder espalhar o evangelho. Para poder pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Não é a pessoa que eu gosto e a pessoa que eu não gosto eu não vou falar. É a toda criatura. E antes dessa palavra ser levada até vocês, essa palavra me confrontou. Porque não tem como eu falar que eu vou querer levar a palavra fazendo acepção de pessoas. Olhar pro lado e falar assim, essa pessoa eu gosto, então eu vou falar de Jesus pra ela. Essa pessoa aqui eu não gosto, então eu não vou falar de Jesus pra ela. Não tem essa. Imagina se Jesus olhasse e fizesse isso com cada um de nós. Eu gosto de você, mas eu não gosto de você. Não.
Isso não existe. Pode ser difícil. Não vou falar que você vai olhar para aquela pessoa que você não gosta e vai falar assim, tá tranquilo, eu vou lá e vou conseguir fazer. O coração tranca. O sorriso que tava no rosto desaparece. Mas você vai lá e vai fazer, vai falar de Jesus para aquela pessoa. Às vezes tudo que aquela pessoa precisa, às vezes, é só de falar assim, Jesus te ama. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Às vezes essa pessoa só precisava escutar isso. E você tá lá fazendo como Jonas. Então hoje, eu peço a vocês, escute o conselho do seu pai que é lá do céu, nosso Pai Deus. Escute o conselho dele. Faça com que a repreensão dele doa dentro de você. Que você sinta essa dor, porque você reconhece que você é pecador, você reconhece que você errou e você vai buscar melhora. E além disso, não faça como Jonas, não fuja do seu chamado. Se Jesus mandou, vai. Não fuja, porque quem foge tem consequências. Tem consequências e além disso, Deus coloca outra pessoa para fazer no lugar. Não fuja. Essa é a palavra que eu tenho hoje para vocês. Espero que Deus tenha falado muito na vida de vocês. Compartilhe para bastante pessoas, para que as pessoas possam receber essa palavra de Deus na vida delas e que elas possam, de fato, abrir os olhos sobre o que realmente deve fazer. Que Deus abençoe vocês. Um beijo e tchau!